Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Absalão da Bíblia revelou, a história dele revela os erros que seu pai Davi cometeu na criação dos filhos. Davi era, de certa forma, um fruto das circunstâncias. Para começar, ele não escolheu a primeira mulher com quem se casou. Ele ia se casar com a Merabe, depois, talvez ele tenha até acalentado algum pensamento no coração, depois não se casou com ela, ela foi tirada, dada para outro, e depois o rei empurrou a Mical para ele, e ele teve que se casar com a Mical, não foi feliz com a Mical, no final não teve filhos com ela, mas não sabemos dos detalhes da vida íntima dele, aí ele teve que arranjar outra, lá de Jezreel, e depois aí apareceu Abigail, que ficou viúva, e pelas circunstâncias, né, ele entendeu que uma mulher daquele quilate, com aquela experiência maravilhosa como ela, seria de Deus para ele. Realmente aí ele propôs a casar com Abigail também. Bom, e depois ele ainda arranjou outras mulheres, e depois mais outras, e ainda teve concubinas. Isso era lícito para reis grandes e ricos naquela época, porque havia muitas mulheres e as mulheres não tinham condição de sobreviverem sozinhas. Se elas não arranjassem casamento, elas passariam fome, filhos largados, seria uma vida muito difícil. Por isso, as leis, as culturas praticamente do mundo inteiro adotavam a poligamia para homens que pudessem ter várias mulheres, ter condição financeira de sustentar várias mulheres. Jamais o contrário, uma mulher com vários homens, isso nunca. Mas o homem podia ter várias mulheres. A vida de Davi é um exemplo de como isso não é uma boa coisa. Apesar de ser permitido, não é uma boa coisa. Davi não teve uma família. Ele teve um monte de mulheres, um monte de filhos, e filhos de concubinas que não tinham o status de filhos. Era um problema muito sério para Davi. Ele acabou não discipulando nenhum filho, até que veio o caso da Batseba, com um monte de mulheres. Parece que as mulheres não lhe satisfaziam, ou ele não tinha intimidade com nenhuma delas, a gente não sabe. Ele foi tentado pela Batseba, ou tentado por ele mesmo, né? E a Batseba deve ter concordado com aquilo, e aí veio aquela história muito triste. Na soberania de Deus, o Senhor permitiu aquilo para revelar o quão frágil era a vida familiar de Davi e dar oportunidade de ele começar de novo. Então o Davi, digamos assim, estragou a vida da Batseba e mandou matar o marido dela, e então Deus permitiu que ele pudesse começar, agora penalizado, se sentindo culpado, uma vida familiar verdadeira. Então a única esposa, digamos assim, a família que o Davi pode dizer que teve foi com a Batseba e o Salomão, que acabou sendo o escolhido pelo Senhor. E o próprio Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, dá testemunho de que ele teve o privilégio de o pai se assentar com ele para ensinar a Bíblia, ensinar certas coisas. Foi o único. Os outros não tiveram essa oportunidade.
Um dos mais velhos era o Absalão, e foi um problema, e isso está registrado na Bíblia para o nosso aprendizado. Um filho a quem a gente não dedica atenção quando criança ainda vai ser uma dor de cabeça quando crescer. O Absalão era muito bonito, se destacava dos outros, e foi uma época em que Davi estava muito envolvido em guerras. E Davi não se preocupava muito, como o Salomão mais tarde se preocupou, com assuntos administrativos do reino. Davi nem queria fazer muita coisa no reino, não ficou pensando em grandes obras, nada disto. Mas no início da vida dele, ele esteve muito envolvido em guerras e não podia dar atenção à família. Os primeiros filhos cresceram e os outros foram assim também. O Aminon, o Absalão, todos aqueles primeiros filhos, infelizmente, cresceram na ausência do pai. O pai não tinha tempo de dar atenção aos filhos e eles cresceram. E o Absalão cresceu cheio de si, cheio de vaidade, e foi uma dor de cabeça. Logo que pôde, ele manifestou, ele teve oportunidade de matar, arranjou um pretexto para matar o irmão mais velho dele, o Aminon, para ele poder ser o mais velho. Então, a partir daí, ele seria o primogênito, pelo menos a Bíblia não faz referência ao Quileabe ou Daniel, que seria o segundo, mas ele seria, então, no entendimento dele, o primeiro na linha sucessória. Então, a ganância, a soberba do coração do Absalão fez com que ele começasse a trazer problemas para Davi. Matou o irmão, fugiu, depois agiu para poder voltar, atuou junto ao Joabe politicamente para o Joabe ajudá-lo a voltar, voltou, mas depois ele queria dar um beijo no pai para todo mundo ver, para ele mostrar essa fotografia para todo mundo, e por fim começou a fazer política de solapar a autoridade do pai para ele poder se rebelar. Ele não quis esperar o pai morrer, ele quis matar o pai, derrubar o pai, e se associou a uma grande revolta. Havia uma insatisfação grande no reino contra o rei, e ele se associou a tudo aquilo para ser o líder da revolta e ser rei no lugar do pai. Ele agiu politicamente, enganosamente, demagogicamente, solapando a autoridade do pai, e trouxe problemas sérios. Mas como Deus estava com Davi, Deus permitiu aquela situação para que o Absalão morresse. Os revoltosos, que eram falsos a Davi, se aliaram com o Absalão, e Davi ficou livre deles. Houve uma guerra, uma pequena guerra, e muitos morreram, e Davi ficou livre do Absalão e de todos aqueles revoltosos que estavam com ele. E teve uma outra oportunidade de Deus, já mais velho, de recomeçar e poder fazer a coisa melhor. E ele pôde ter um governo mais enxuto, com pessoas mais fiéis, e pôde ter mais tempo de cuidar do Salomão, para orientar o Salomão a se preparar para ser rei no lugar dele. Bom, o Absalão, enquanto viveu, só deu trabalho, só deu problema. Jesus diz que o joio vai permanecer no meio do trigo. Toda a igreja tem joio. Os irmãos mal intencionados, que não dão fruto, ficam remancheando, fofocando, por trás, solapando a autoridade dos líderes. Infelizmente, isso sempre vai haver. Em todo lugar sempre vai haver alguém falso, fingido, que não vai se ligar com seu líder, ou vai tentar usar o líder para proveito próprio. Isso é muito comum no meio evangélico. Infelizmente, há necessidade disto para que os aprovados
se manifestem. No fim de tudo aquilo, Davi saiu mais limpo lá na frente, quebrado, é verdade, arrasado, porém mais sincero, limpo e podendo educar o filho Salomão, o que ele não fez com os outros. O Absalão se destacou. Inegavelmente foi o pior de todos, uma verdadeira cobra que o Davi criou. Pois é, o alerta fica para nós. Minha irmã, você está criando uma cobra dentro de casa, um filho que você não discipulou quando pequeno, agora você tenta e não consegue. Meu irmão, você como pai está sendo omisso. Filhos precisam de atenção dos pais, principalmente quando pequenos. Comece a pensar nisso, nos erros que Davi cometeu, que estão registrados na Bíblia para nosso aprendizado, para a gente não ter que repetir a história de Davi. É muito duro você ter problema com um filho se levantando contra você, é muito duro isto. Que Deus nos livre dessa situação, mas você tem que atentar para isso desde cedo. Não espere o filho crescer para começar a se preocupar, não.